discurso mais plural sobre o ser humano, né? Não compreender somente a dimensão física, não somente compreender a dimensão espiritual, a gente poder ter a oportunidade de refletir sobre essa inteireza que nós somos. Qual é a importância do cuidado do corpo na vida espiritual? E nós vamos convidar uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Vou esperar ele solicitar. Ô, minha gente, eu só vou pedir que vocês não solicitem aqui para entrarem na live, porque senão eu não consigo ver a solicitação do convidado, que é o meu querido amigo Kenji. Kenji é fundador. Bem, eu vou esperar ele entrar para ele mesmo poder dizer. Se vocês puderem, por gentileza, retirarem a solicitação de vocês para eu poder ficar só com a dele aqui. Um dia nós vamos fazer aqui uma live para a gente poder ter a participação de vocês, viu? Mas hoje nós vamos receber o Kenji. Deixa eu avisar para ele aqui, para ele solicitar. E vocês aí? Frio já na terra de vocês, não? Muito frio? Gente, por favor, pare de solicitar, senão eu não vou conseguir ver. Então, o Kenji já está, mas eu preciso ver a solicitação dele, só que tem 1 milhão de solicitações para entrar ao vivo. O nosso convidado é o Kenji. Então, por favor, se vocês puderem... Aqui, olha o tanto de solicitação. Por favor, não mandem solicitação de participação ao vivo, senão eu não consigo localizá-lo. Kenji, envie para mim aí a solicitação, por favor. Aê, agora sim. Kenji. Já encontramos. Chegou. Aê, meu rapaz. E aí, padre? Como é que o senhor tá? Tudo bem com você? Eu tô. Tava tentando achar aqui onde eu enviava a solicitação, que não tava aparecendo para mim. Pois é, mas agora já estamos. Um prazer enorme. Aí? Tá frio aqui já. E aí? Aqui também tá frio, tá bastante frio. Fechei a casa toda para não tentar. E como é que você tá, beleza? Nós estamos fazendo aqui no meu perfil, mas foi um convite seu. Agradeço muito. Isso. Pela oportunidade que eu tenho de falar com uma pessoa que eu tenho admirado muito nos últimos tempos, desde quando comecei a lhe seguir, e perceber que você é um profissional da educação que tem toda uma dimensão espiritual muito presente na sua proposta de trabalho, né? Obrigado, pai. Você é um pensador, é um menino que tem o hábito de, como eu, colocar umas pílulas de reflexão no seu dia a dia. Noto que você tem um empenho enorme de ter competência na sua área, mas de você ter também uma visão um pouco mais holística do ser humano, um pouco mais abrangente, de não compreender somente a necessidade do corpo, mas identificar nas necessidades físicas uma forma de você adentrar também o contexto da espiritualidade, né? Mas conta pra gente, primeiro quero que os meus seguidores lhe conheçam bem, convido até a lhe seguirem, para você ter a oportunidade de falar cada vez mais com um número maior de pessoas. Isso é muito bom. Eu bebo muito da fonte da sua sabedoria no dia a dia e tenho sido muito beneficiado. Então eu recomendo aos meus seguidores que estejam com você também. Mas me conta um pouquinho. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. É engraçado que eu convidei e estou entrando na sua casa. Então, primeiro, obrigado, né? Foi uma surpresa bem legal, né? Fiquei bastante feliz. Até porque sei que o senhor é um praticante de atividade física contínua, isso é muito massa. E, bom, isso que o senhor falou é uma grande verdade mesmo. Eu tento, dentro das minhas aulas, da minha prática do dia a dia, tanto com os alunos diretamente, como também com professores, né, que eu viajo dando cursos para professores de formação,
Então, em todo o contexto onde eu trabalho, eu tento levar essa questão espiritual, a questão da crença, a questão de acreditar em alguma coisa, né? Não só passar para os alunos ou para as pessoas a questão física, né? Físico do físico como o físico sozinho, mas esse corpo integrado, né? Com todo o contexto biopsicossocial e espiritual. A grande ideia do Supercore, que é a minha metodologia, é exatamente levar esse treinamento integrado, né? Essa é a proposta, assim. Me fala uma coisa, você fundou o Supercore em que momento da sua vida? Em 1999 foi o primeiro pensamento Supercore. Foi de uma possibilidade talvez negativa e eu reverti uma possibilidade positiva. Nesse momento, você quer saber exatamente a origem? Quero. Em 99, no Brasil, surgiu esse advento do personal trainer, que não tinha esse nome exatamente, né? O nome era aula particular, aula especial, mas não tinha o personal trainer. E onde eu trabalhava, que era uma grande rede do Rio de Janeiro, que tinha em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, eu já trabalhava nessa rede, e aí era proibido que os outros professores que não fossem da musculação darem personal trainer. Como eu trabalhava numa área livre, de ginástica livre, usando o peso do corpo, eu questionei a direção dessa academia se eu poderia dar personal com exercícios livres. Aí o diretor falou, desde que você não use os aparelhos, você pode dar. Pronto, para mim foi a grande chave. Outras pessoas talvez pensariam, nossa, que tristeza, né? Não dá personal na musculação. Mas para mim foi perfeito. Foi onde eu comecei a pensar o corpo livre, o corpo sem depender de aparelhos, o corpo sem depender de algum instrumento específico, dependendo só dele mesmo. Então, a partir daí surgiu o Supercore, que foi em 99. Entendi. A técnica que você utiliza é que uma pessoa em casa não necessariamente precisa depender de alguma máquina para poder fazer a atividade física. Esse coronavírus trouxe para as pessoas e para as pessoas que me seguem, ou que trabalham comigo, ou então os meus alunos, para entender exatamente o que é o Supercore. Então, hoje até recebi uma mensagem muito legal de um professor de uma faculdade falando que quem conheceu o Supercore não está passando dificuldade em casa em relação ao treinamento. Então, é muito legal porque todo treino não depende exatamente de nenhum aparelho, a não ser o desafio do próprio corpo. E isso é muito legal. E você tem prestado um serviço social muito interessante, que é oferecendo 2 horários de aulas para as pessoas, não é isso? Para poderem fazer em suas casas a partir desse método. O que a pessoa precisa ter em casa para poder acompanhar uma aula sua, Kenji? Um tapete de banheiro ou qualquer tipo de tapete, o celular, o Instagram e mais nada. E muita vontade. Amanhã vai ser que horas? Amanhã tem 9 da manhã. Às 9 da manhã, então nós vamos lotar essa sala do Kenji amanhã para assistir, para poder colocar o corpo em movimento. E à noite você tem uma outra. E às 19 horas. 9 e 19. Todo dia, Kenji? Todo dia você está dando essas 2 aulas? Hoje eu até às 9 da manhã? Alunos, de manhã às 9 e à noite às 19. E a gente começou exatamente na segunda semana de quarentena, onde eu comecei com essa proposta. E é muito legal porque a gente está entrando em casas de pessoas que não têm condições de pagar uma academia. E é muito interessante. Então, vai de A a Z, onde tiver um espaço, uma sala, um quarto, qualquer espaço, uma garagem, um tapete de banheiro, um tapete qualquer, você consegue fazer aula perfeitamente bem. E mesmo que hoje nós temos a restrição, porque as academias estão fechadas, né? Então, mesmo quem tem condições de pagar, ela não tem condições de ir. E, geralmente, boa parte dos professores de educação física, eles não têm esse conhecimento que é parte do seu sistema de ensino, de proposta de trabalho, de usar o peso do corpo para a própria atividade. Boa parte dos professores necessitam do aparelho para que o aluno se exercite, né? E dessa forma fica muito democrático, né? Só não faz quem não quer. Perfeitamente. E é muito legal, não que a gente não use os aparelhos, né? E se tiver os aparelhos, né? Obviamente, claro, você utiliza. Mas este é um momento bem claro da filosofia do nosso treinamento. É muito claro, que é a qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, é bem claro agora. Então,
igual o senhor falou, as pessoas não podem ir à academia. Então, tem que malhar em casa mesmo, treinar em casa. E a gente está fazendo já a partir dessa segunda semana, um trabalho bem legal, já tem um grupo bem grande, um grupo fiel, e todos os dias a gente tem pessoas novas, inclusive seguidores do senhor, que já apareceram. A partir do momento que eu lhe marquei naquele post, naquela brincadeira, acabou muita gente conhecendo o seu trabalho. Eu fiquei feliz. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós iniciamos aqui fazendo um apanhado de que a vida espiritual não pode ser compreendida fora da disciplina do corpo. Tanto é que é muito interessante pensar que a vida monástica, como nós a conhecemos hoje, sobretudo nos modelos cristãos, ela começou por volta do ano 300 depois de Cristo, quando o cristianismo ainda era proibido e não tínhamos as edificações dos monastérios. Isso foi uma construção posterior. Mas os primeiros monges que fizeram essa associação da espiritualidade com a disciplina do corpo deixaram-nos uma herança muito, muito interessante. Porque eles saíram da facilidade do convento, o convento tinha tudo a seu redor, e eles buscaram o deserto. Porque no deserto levava-se o corpo nas suas exigências máximas. Digamos assim, os limites do deserto faziam com que aqueles homens tivessem toda a sua atenção voltada para o corpo. Isso faz muito sentido, né? Isso faz muito sentido quando a gente pensa o corpo como um lugar que precisa ser dominado. Completamente. Até porque, eu não sei se eu posso usar essa frase, mas, na verdade, o corpo é a casa do espírito, não é isso? Então, a gente precisa dele saudável para a gente conseguir fazer todas as práticas, o jejum, enfim, tudo isso, né? E o que o senhor falou é muito legal, porque levar o corpo ao limite, né? Eles estavam, na verdade, já fazendo um treinamento físico, né? Para suportar aquela carga e sustentar a questão espiritual. Então, essa ligação é bem clara, assim. E é muito legal que, a partir daí, pode ter surgido até essa proposta, né? Desafiar o físico juntamente com a crença, o espírito. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. O jejum que nós praticamos, né? E não é só uma prática cristã, que é você decidir viver uma restrição de uma determinada situação, tem um poder enorme de nos educar nas vontades, naquilo que em nós é espiritual. Eu sei que o período da quaresma, por exemplo, né? Há pessoas que vivem o jejum de maneira muito mesquinha, como se Deus estivesse de olho em nós, se nós comemos a carne ou se nós deixamos de comer o doce, como se Deus tivesse um caderninho de anotações onde ele pudesse anotar a nossa disciplina e a nossa indisciplina. Não é bem isso. Toda e qualquer restrição que nós vivemos é porque ela repercute na carne, ela repercute no corpo e depois tem as suas consequências na alma, na vontade, né? Aristóteles dizia que o nosso empenho deveria ser fortalecer a nossa vontade. O fortalecimento da vontade é absolutamente importante para que nós tenhamos disciplina na vida. E eu identifico, já a partir da minha própria experiência, eu também morava em Belo Horizonte quando eu comecei a fazer atividade física, eu tinha uma vida absolutamente irregular. Eu não praticava atividade física, eu comia muito mal, eu fazia mestrado aí naquela época, e eu me recordo que eu adoeci. Eu comecei a ter perda de peso e uma indisposição geral, não tinha motivação para nada. Eu já tinha uma vida agitada, tinha um trabalho com a faculdade, fazia mestrado, tinha um trabalho com os shows, viajava muito. Eu morava aí do lado do aeroporto da Pampulha, então às vezes eu saía no final da tarde, fazia um show à noite, voltava no outro dia de manhã, já estava na sala de aula estudando. Então tive uma vida muito corrida. E quando eu adoeci e eu fui ao médico, a primeira coisa que ele me perguntou foi o seguinte: o que você faz da vida? Eu falei: eu sou padre. E aí ele me disse assim: então você é daquele tipo que pratica aquela regra, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Aí eu fiquei um pouco envergonhado, porque ele tinha razão. E aí ele me disse: se você continuar tendo essa vida, o que você estuda? Eu falei: teologia. Está fazendo mestrado, Fé?
Então, pois é. Tudo que você está acumulando que o conhecimento é uma dimensão espiritual, vai para o saco se seu corpo não resistir. Não Certeza. adianta nada você fazer um investimento intelectual se você não dá também, neste mesmo momento que você investe na sua vida intelectual, um investimento no corpo. Porque é o corpo que vai colocar essa mente para trabalhar, para viver, Sim, sim. para articular-se. Então, até a saúde do corpo vai interferir na qualidade do meu conhecimento. Rapaz, eu saí de lá levando muito a sério o que ele me disse. Para você ter uma ideia, eu tinha o péssimo hábito de tomar 2 litros de refrigerante por dia. Nossa! E comia muito mal. Eu era aquele que comia hambúrguer, que ia aqui para aqueles carrinhos de lanche ali à noite. E eu pesava 67 quilos com 34% de gordura. Então eu era um falso magro, né? Eu era Sim, gordinho, tinha uma sim. barriguinha. Enfim, naquele mesmo dia eu tomei a decisão de não tomar mais refrigerante, matriculei-me numa academia que ficava aí na Rua Portugal, que eu morava ali na região da Pampulha. Descobri um rapaz, o apelido dele era Azul, o nome dele é Lúcio. Lúcio. Ele foi o primeiro personal que eu tive na vida. Sem Massa. pagar nada para ele, nós de cara ficamos amigos. Contei para ele qual que era a minha experiência e falei assim, e ele falou assim, não, se eu estiver na sala, eu vou te ajudar como professor. Mas se Aham. você quiser, eu venho e te dou aula. Eu falei, Lúcio, mas eu não tenho nem dinheiro para te pagar. Eu falei, não, não estou falando de dinheiro. Estou falando isso porque eu gostei de você e quero lhe ajudar. Que E assim massa. foi. Fiquei nas mãos do Lúcio durante 2 anos e meio, que foi o tempo que eu morei em Belo Horizonte, com uma disciplina absolutamente rigorosa. Nunca mais tomei refrigerante até hoje. Já são mais de 20 anos, eu nunca mais tomei refrigerante. E o que é mais bacana? Eu me despedi de Belo Horizonte com o seguinte exame. Eu tinha 74 quilos, com 9% de gordura. Então, Mudança radical. de 67 quilos para 34 de gordura, eu mudei para 74 com 9 de gordura. O mesmo médico, ele virou e falou: rapaz, eu nunca vi uma pessoa obter resultados tão rápidos não, porque foram 2 anos e meio, né? Sim, sim. Mas foi uma mudança Uma que me disciplina, né? ajudou uma mudança, Kenji, eu posso dizer que aquela disciplina era fácil? Não. Não era fácil mudar os meus hábitos alimentares, não era fácil. Eu sonhava com o refrigerante. Para você ter uma ideia, durante o sonho, eu tomava refrigerante durante o sonho. Então, aquilo para mim não era natural. Eu sempre digo isso. Não pense você que uma dieta, que uma restrição vai ser natural na sua vida. É empenho todo dia. É Sim, decisão diária. sim. Se eu não faço, se eu não vivo como uma decisão diária, nada vai acontecer. E o bom Certeza. foi que eu incrementei ali a minha atividade física, não faltava um dia sequer, tinha uma vida corrida, mas a hora da atividade física era sagrada. E você tem toda uma vaidade, que você vê o seu corpo se transformando É, e você fica feliz como se aquilo fosse para você um sinal de vitória que você não tinha experimentado antes. perfeito. Então, ali eu entendi o verdadeiro significado do jejum, da abstinência, que é tudo aquilo que na vida a gente retira da nossa vida, da nossa história, que não é necessariamente comida. Eu posso muito bem tirar um hábito ruim, eu posso tirar um rancor do meu coração, eu posso retirar um ódio do meu coração, e Sim, isso ser uma espécie de jejum, né? Ainda sim. hoje, no WhatsApp, você me falava de maneira muito interessante que você, num determinado momento da sua vida, você optou por viver sem o ódio, Sim, que você optou sim. por viver esvaziando-se de tudo aquilo que é motivo para você odiar. Isso é Sim. jejum, porque isso é um Mas, jejum que provoca saúde mental, consequentemente provocando saúde do corpo, porque o corpo adoece quando a gente odeia. perfeitamente, padre. Essas coisas todas, eu vou falar para o senhor assim, graças a Deus eu tive uma criação incrível.
E todos esses conceitos, preceitos, enfim, eu aprendi tudo com a minha família e com a minha mãe, principalmente, né? Ela foi muito focada nessa questão de tudo isso que o senhor falou. Agora, voltando ao que o senhor falou, é muito legal, a atividade física, a recompensa do resultado, né? Isso, além de ser espiritual, além de ser motivacional, essa recompensa, ela é literalmente bioquímica mesmo, né? Uhum. Quando você termina de treinar, quando você vê o resultado, a endorfina e outros hormônios que acontecem no nosso corpo são hormônios da recompensa, te dá aquele prazer daquilo que você fez. Então, quando você entra nesse ciclo, né, virtuoso e com essa disciplina, igual você falou, né? Eu confundo você com o senhor, sou com você, aí eu vou falando, tá? Então, É um combo. é um combo. Então, isso é muito interessante quando a gente pensa nesse contexto. E nessa hora, desse prazer do resultado, que ele é bioquímico, ele é biopsicossocial, será? E realmente, eu vou falar para o senhor que quando eu tenho essa sensação, eu tenho um encontro realmente com o divino, com uma energia muito interessante. Eu falo, obrigado, obrigado, obrigado. Tanto que no final das nossas aulas tem exatamente esse momento, né? E eu realmente sinto essa conexão. E as pessoas também devem procurar sentir esse momento de recompensa para que todos os dias, igual o senhor falou, consiga fazer amanhã, amanhã e amanhã. É um dia de cada vez. Não é fácil mudar hábito, igual o senhor falou, né? É um contexto. Tem que ter um motivo, igual um porquê, exatamente por que você está buscando aquilo. E se fortalecer em cima disso todos os dias. É o frio? Não vai ser o frio que vai te impedir. É a chuva, né? Se for uma coisa de doença, aí é diferente. Mas quando for coisas que realmente você consiga ir até a sua prática, é muito importante ultrapassar. Então, é uma coisa que o senhor falou que é massa, que é muito legal. Toda vez que tiver uma fraqueza nesse sentido, pensar na recompensa. Naquele momento que você termina e fala, nó, tô melhor. Então, é um foco muito interessante isso aí. E essa conexão, junto com tudo isso, junto com tudo que o senhor falou, realmente, a minha prática também, há pouco tempo eu tive há 2 anos atrás, quando eu fiz uma cirurgia, eu entrei num processo que eu não queria malhar direito. Eu fiquei indisciplinado. Eu já estava com 48 anos e eu fiz uma cirurgia no quadril e eu fiquei um bom tempo indisciplinado, né? Até o momento que surgiu um momento muito, muito engraçado, através de um aluno que veio me cobrar uma situação física. Eu falei, realmente acho que eu estou descuidando de mim. E nesse momento eu estava completamente desequilibrado em todos os sentidos. Eu pensei, meu Deus, a atividade física para mim, ela é um reequilíbrio, na verdade, em contexto como um todo. Eu preciso me reequilibrar. Foi quando eu voltei a fazer atividade física, né? Coloquei um objetivo, coloquei 25 dias para mim, para eu voltar à minha forma. Não era nada assim atleta, mas uma forma que me desse bem-estar. E eu cheguei nesse objetivo, me voltei a disciplinar e a partir de então eu não perdi mais a disciplina. E todo mundo tem, né? E se permitir a isso também não é problema nenhum. Mas não pode permanecer nesse momento de fraqueza. É importante que você saia do trilho, perceba o que está acontecendo lá fora e em algum momento volte para o trilho. Porque não dá para ficar fora do trilho muito tempo, porque acaba que acomodar também é muito ruim. E eu falo realmente, igual o senhor falou, que esse contexto saúde e atividade física, né, e espírito é realmente integrado. E quando eu voltei, como experiência, igual também o senhor falou, quando eu voltei à disciplina, eu me percebi muito mais equilibrado. Foi quando eu voltei a esse pensamento que a gente conversou mais cedo sobre isso, onde eu pensei, meu Deus, eu perdi o rumo e agora voltei e equilibrei. E hoje, assim, abalar, a gente tem as emoções, obviamente, né, respeitando tudo isso, mas eu tento sair, ter a experiência e no instante voltar para o trilho de novo e falar, opa, o caminho de luz é diferente, vamos embora por aqui. Então eu tento pensar e praticar atividade física e pensar a vida bem desse jeito, sabe? E assim eu passo para meus alunos também, sabe, Padre? Os meus alunos são bem... Eu tenho alunos de muitos anos, né? Que estão comigo, eu vejo claramente isso. Eu falo, se essas pessoas estão comigo há muitos anos, são fiéis, né? E que bom. Eu não tenho muita rotatividade de aluno, né? De personal. Isso é muito bom, né? Uhum.
Você sabe que a um determinado momento da minha vida eu descobri, através da ciência, dos meus amigos que me ensinam muito no dia a dia, que a atividade física ela é absolutamente necessária para quem tem depressão. Sim. E eu não escondo de ninguém, eu enfrento, né, há 3 anos e meio um processo bastante difícil, muito doloroso. Às vezes alguns gatilhos na minha vida desencadeiam processos muito difíceis de serem enfrentados. Eu tenho síndrome do pânico e tenho depressão. E eu administro isso com medicação. Só que há 2 anos eu fiz um exame que um pouco mais específico e eu descobri que isso em mim é genético. Entendi. Eu tenho suicídio na minha casa, suicídio na minha família, muitas histórias de suicídio na ramificação da família da minha mãe. Sei. Então, eu descobri, mediante um exame genético, que eu tenho algumas deficiências que o meu organismo não supre. Que eu tenho que fazer uma suplementação, mas que a atividade física ela é absolutamente necessária para ajudar a controlar. E você tocou num ponto que é fundamental. Existem momentos da nossa vida em que você tem uma baixa emocional e a primeira coisa que você corta é a atividade física. Eu experimentei, por exemplo, isso nos últimos dias. Eu tive um momento difícil, estou passando por um momento difícil, e de repente, a primeira coisa que eu não tive vontade foi a atividade física. Sim. Quando, na verdade, a atividade física, ela funciona como um instrumental que vai nos ajudar a voltar a entrar no eixo. Sim. Então, as pessoas que nos assistem agora, primeira coisa, tristeza não é depressão, tristeza faz parte da vida, a gente se entristece por diversos motivos, ninguém está imune a isso. Depressão é uma doença que se caracteriza pela tristeza que não vai embora, é uma das características, que pode ser motivada por acontecimentos, mas que também pode ser motivada, desencadeada por desequilíbrios químicos. Sim, bioquímica. Bioquímicos, né? Realmente. Então, é preciso buscar um médico que nos ajude aí a identificar como é que está a química do nosso sangue, se nós estamos com todos os elementos necessários para produzirmos a química do bem-estar e também colocar a atividade física como sendo parte do processo terapêutico. Sim. Eu acho que hoje, Kenji, quando eu vejo você com esse trabalho diariamente, e não deve ser fácil, não deve ser fácil dar aula olhando para um celular. Sim. Não é uma coisa muito agradável. Sim. Eu vejo você desempenhando esse papel social e fico pensando, nossa, quantas pessoas ali se beneficiam, porque este momento está pesado para todos nós. Sim. Ficar em casa, trancafiados, muitas vezes privados dos encontros que nós gostaríamos de viver, de estar nos lugares que gostaríamos de estar, acaba gerando um peso emocional muito grande. Certeza. É um desassossego muito grande. Eu estou lá com a minha mãe em Uberlândia, preocupadíssimo. Preocupadíssimo. É uma senhora que faz parte do grupo de risco. Gostaria de ter trazido para cá, para eu ver de perto, para eu cuidar de perto. Não tivemos tempo. Eu tenho amigos que estão nas frentes de trabalho. Então, eu tenho ansiedades que não são minhas somente. Sim. Eu administro a ansiedade de um monte de gente que está ligada em mim, que está com dificuldade financeira, que está com dificuldade de lidar com a própria depressão. Muitas pessoas deprimidas, Sim. dentro de casa, Sim. sem coragem de irem a seus médicos, né? sem coragem de ir buscar o auxílio, de ir na farmácia comprar a medicação. Então, hoje, quando eu vejo o seu trabalho, o seu empenho, eu reafirmo dentro de mim o quanto que um ser humano comprometido com o bem, uma pessoa que, de fato, a sua alma é muito boa, eu tenho aprendido a identificar isso, a bondade da sua alma lhe coloca como um servo. O seu conhecimento não é somente para você ganhar dinheiro, porque você não está ganhando absolutamente nada nessa hora. Né? Você está fazendo, é uma prestação de serviço.
É claro que você Sim. também presta assessoria, se a pessoa entra em contato com você, você Sim. pode vender para ela um programa, é seu trabalho, é justíssimo. Aham. Aliás, eu tenho salientado muito isso, é a hora de nós ajudarmos os nossos profissionais, Com porque eu certeza. sei que tem muita gente que tem lá o seu personal que esqueceu que ele existe. Só porque não está indo na academia, esqueceu que aquela pessoa existe, Isso. esqueceu que aquela pessoa tem as suas contas para pagar. E que Isso. seria muito justo, muito nobre da nossa parte fazer um telefonema. Olha, eu sei que não estamos tendo aula, mas de repente eu posso lhe adiantar alguma coisa, eu posso lhe, né? Nós vamos voltar, a vida Isso. vai voltar normal um dia, que não volte tão normal, mas pelo menos de alguma forma nós vamos retornar. Mas é muito importante hoje essa prestação de serviço, porque é uma forma que você tem de contribuir com aqueles que estão adoecidos porque não estão tendo a atividade física. Exato. Você já imaginou que hoje, eu, sem medo de errar, a população brasileira vai à atividade física? Tem muita gente que gosta de atividade física. O... Muitas pessoas que estão nos assistindo agora, certamente angustiadas com as academias fechadas. Sim. E sabe que eu conversei com algumas nessa rede de lives, né? Que a gente também anda produzindo, técnica e também com outros profissionais, psicoterapeutas, terapeutas. Esse dia eu conversei com uma psicóloga e neurocientista falando na neurociência do riso, sabe? Uhum. O que o riso traz de benefício. Então foi legal no momento desse, igual o senhor falou, de tristeza, do encontro com a gente mesmo, sozinho. Muitas pessoas moram sozinhas. E isso realmente tem acontecido. Então, assim, com essas aulas que eu estou realmente fazendo gratuitas, eu estou tendo um retorno muito legal. Eu fico bastante feliz com o retorno, né, de várias pessoas, E uma coisa que o senhor falou muito interessante, a minha relação, aí falando dos alunos de personal, né? Eu vou dar um toque nos professores da área, né? Eu acho que agora também é a hora de você avaliar o seu trabalho, né? Porque os meus alunos fizeram o que o senhor falou. Eles propuseram para mim, falou, Kenji, a gente não está fazendo aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te passar o pagamento do mês e a gente repõe essas aulas quando tudo voltar ao normal. Quando partiu deles isso, eu achei de uma nobreza, enfim, de uma gratidão. E, por outro lado, eu falei, poxa, se ela está falando comigo isso, alguma coisa eu fiz para merecer isso. Então, eu também não tirei o meu valor dessa troca, né? Que, de uma certa forma, foi uma troca. Então, achei muito interessante, me validou, né, o meu trabalho. Eu fiquei bastante feliz quando isso aconteceu. E eu queria que os personagens, quem está aqui, for professor, de qualquer outra coisa que seja aula particular, que se avalie agora também o seu trabalho, se isso aconteceu, se não aconteceu, porque essa relação com o seu aluno, ela é muito importante, ela é muito mais que física, né? Existe uma relação emocional muito grande, uma relação de troca, uma relação de respeito, e é legal você fazer isso. Então, a gente ontem estava falando, eu conversei com um diretor de uma empresa que faz seleção para recursos humanos, e ele falou exatamente sobre isso. Então, agora é hora dos executivos, dos profissionais, avaliarem qual é o nível de relacionamento com o seu cliente. Se o seu cliente fugiu, é porque ele estava esperando a oportunidade de fugir. Se ele continuou com você, é porque ele ainda quer esperar você voltar para que você volte a trabalhar com ele. Então, assim, isso é um questionamento muito legal, muito legal. Mesmo porque dificilmente na relação entre aluno e o personal, dificilmente não acontece um relacionamento de amizade também. Sim, sim. Que às vezes é até um problema para quem está esperando o aparelho. E fica batendo papo. Mas sabe que isso... Fica batendo papo. Mas o senhor sabe que eu já vi relações durante o meu percurso aí de quase 30 anos de profissão, a gente percebe e enxerga de tudo, né? E ainda hoje, a gente ainda percebe essa relação fria, esse contexto bastante faz, né? Faz. E não existe uma troca de energia, uma troca espiritual, uma troca de fala, uma preocupação. Eu acho que este é o momento de questionar o serviço como esse posicionamento, né? Eu tive a graça de ficar amigo de todos os que me orientaram.
Sim, Eu sim, tive... isso é muito bom. Porque eu identificava que a atividade física, aquilo que se falava, não era numa esperança de ele me dar uma resposta. Porque às Sim, vezes ele nem estava entendendo muito bem o que era, era um trâmite pessoal da minha vida, ele apenas escutava. Então, o personal acaba tendo também um ouvido terapêutico com uma capacidade enorme de criar dentro da gente um bem-estar. sim. Até mesmo quando perguntava no outro dia, né? E aí, tá melhor hoje? Às vezes nós temos necessidade do mínimo. Sim. As pessoas estão tão carentes, estão tão necessitadas, que nós estamos precisando de alguém que olhe para a gente e fale, e aí, tá tudo bem? Aquilo que você me contou ontem, hoje está melhor. Alguém que lembre que ontem nós falamos que estávamos passando por um momento difícil. Sim, As relações estão muito machucadas, né? sim. Muito, E essa, muito difícil. igual o senhor falou, a relação treinamento, corpo, pessoa, esse contexto, ele precisa ser muito mais trabalhado. Não digo nem na formação. Esses dias eu estava até discutindo com uma pessoa, eu falei alguma coisa sobre, no final de uma aula, que alguém falou sobre educação, escola e treinamento, né? Que alguém falou assim, todo meu filho volta logo para a escola para ser educado. Aí eu escutei aquilo, eu não aguentei, eu tive que falar. Eu falei, educação quem dá é o pai e a mãe. A escola ensina os conteúdos necessários que o aluno vai enfrentar na vida. Mas educação, os limites, quem coloca é a família, é você. Então, não vai achando que ele vai voltar para a escola e voltar educadinho para você se você continuar repetindo coisas que não são interessantes para a vida dele. Aí eu não sei se eu fui grosso, mas só quis que entendesse esse processo para as pessoas não jogarem. Agora eu estou falando de professores como um todo, né? Da educação, não só o personal, mas não jogar a educação das crianças toda em cima do professor. O professor ele já faz bastante coisa, né? Mas é interessante que os pais também sejam parceiros dos professores nesse momento. E é legal. Esse dia também eu conversei com uma pessoa, padre, muito legal, e é um menino que tem uma escola que chama Tio Lucas. Ele tem uma academia só de crianças, de 6 meses a 18. Quando fazem 18 anos, eles têm que sair da academia, só que eles não querem sair. E ele veio falar comigo sobre atividades para dentro de casa. E, na verdade, achei interessantíssimo. Ele falou dos pais. Ele falou do pai participativo, do pai autoritário, do pai afetivo, né? E explicando essa história toda, como é que os pais podem provocar atividade física nas crianças dentro de casa, né? E ser participativo, né? Então, achei isso muito legal desse contexto dessa proposta de inteirar. O pai virou o professor, o personal do próprio filho ali. Mas outra coisa que você falou... Um aspecto positivo dessa pandemia é que nós estamos corrigindo alguns erros históricos que nós cometemos. Sim. Um deles é o dissociar o aprendizado da vida que a gente tem em casa, né? Nós condenamos toda a vida escolar àquilo que acontece dentro da sala de aula. Isso é um empobrecimento terrível, porque tudo na vida é aprendizado. O tempo todo, a relação dos meus pais que eu estou observando, eu estou aprendendo com ela, a relação que meu pai, que minha mãe tem com os funcionários que nos atendem, eu estou aprendendo com ela, tudo é educativo. Sim, as crianças têm os olhos abertos e estão percebendo o nosso modo de viver. Perfeito. E o nosso modo de viver é pedagógico. Ele pode ensinar o que é bom, como pode ensinar o que é ruim. Nós podemos ensinar o que é virtude, mas também podemos ensinar o que é defeito. Sim. E agora, durante a pandemia, com a gente tendo a necessidade de fazer com os nossos filhos o dever de casa, para dar continuidade àquilo que estava sendo ensinado na sala de aula, a gente, de alguma maneira, quebrou essa regra de que o processo de aprendizado se limita àquilo que acontece dentro da sala de aula. Perfeito. Não. Tudo na vida é processo de educação. E não dá para a gente se livrar e dizer tranquilamente que é somente quando o nosso filho está na sala de aula que ele está sendo educado. Ô, padre, quando o senhor... Uma pergunta assim que acontece também comigo. Quando o senhor fica desanimado para treinar ou atividade física, aonde que o senhor se apega? No pré-treino. Então, obrigado. A minha resposta seria exatamente a mesma. Mas vamos falar de filosoficamente?
falar filosoficamente, Sim, o pré-treino é uma boa forma, né? Porque você sim. toma e de repente você vira um outro ser humano. Mais animado, mais disposto. Para isso nós Aham. temos a suplementação. Mas agora, do ponto de vista da motivação, eu sempre penso assim: os 10 primeiros minutos serão tediosos, tanto para decidir ir, quanto para começar. Sim, Agora, 10 minutos depois é só dizendo assim: meu Deus, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu ainda tô bem que eu comecei. com esse Porque frio, então. é impressionante como a atividade física ela é generosa. Sim, Ela nos devolve muito rapidamente. Muito rapidamente você já está num contexto de bem-estar. É impressionante como o nosso corpo é capaz de produzir endorfina e nos dar a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa. isso é muito legal, igual eu estava falando do senhor. Durante a atividade, esse primeiro momento realmente ele é duro, né? Se ultrapassar essa barreira, aí você fala, nossa, não vou. E depois, quando você está lá, você fala, meu Deus, que delícia estar aqui, que bom estar aqui. E nesse momento eu falo com o senhor mais uma vez que eu agradeço por tudo e continuo treinando e vou até o final. Uma outra coisa, essas aulas, igual eu falo, além que eu estou fazendo todos os dias, além de estar sendo bom como prestação de serviço, para a minha rotina está simplesmente incrível, porque eu estou conseguindo manter a minha rotina junto com todo mundo. Então, a E minha você se proposta, sente útil, né? com certeza. Então, se eu estou mantendo a minha rotina de treino junto com todo mundo. Então, está sendo muito bom isso. Às vezes eu acordo e falo, meu Deus, falo, nós tem a aula. E aí eu faço a aula junto. Ô, Tem que padre, levantar da cama, tem que se preparar, tem que fazer alguma coisa. Que eu eu tenho acho que isso uma... faz toda a diferença. Eu Essa tenho... semana eu fui gravar, com toda a segurança, claro, um especial lá na Basílica de Aparecida. Ah, Uma massa. coisa linda, um projeto musical lindo. Eu e um pianista, com a Basílica inteira vazia, uma iluminação, uma equipe técnica, todo mundo longe. Mas, enfim, foi um projeto lindo, esteticamente muito bem elaborado. Rapaz, foi a primeira vez que eu calcei um sapato nos últimos 60 dias. Os meus sapatos já achavam que eu tinha morrido. Foi um prazer tão grande vestir um terno. Sim. Sabe, me deu vontade de ficar com aquele terno o resto da semana. Você percebe que alguma coisa acontece dentro de você quando você se prepara para alguma coisa. E Ah, muitas vezes o peso de ficar em casa é justamente porque você fica com a mesma roupa o dia inteiro, você não tem uma rotina. Então, o fato de você saber que você vai trabalhar, ainda que seja virtualmente com outras pessoas, lhe dá um vigor novo, uma vontade de sim. levantar da cama, de tomar um banho, de se preparar. Vamos dar aula, e depois da aula você também tem o seu pós, o seu momento pós, que também é agradável. Sim. Isso é muito bom. Ô, padre, eu tava... Eu sempre, quando eu vou fazer uma live, eu faço uma pesquisa antes com quem eu vou conversar. Aí tem uma polêmica sobre a história do apóstolo Paulo, que ele proíbe a atividade física. Não tem uma história assim? Isso é verdade mesmo? Como é que Não creio conheço, que é? não. Não Que conheço ele isso, não. não, que ele fala que assim, a atividade física ela é menos importante do que a piedade do que a piedade. Alguma coisa assim. Aí eu vi que tem uma polêmica sobre isso e as pessoas que, né, os padres e as pessoas explicando que não foi exatamente, ele não quis falar contra a atividade física. Ele só quis dizer que existem coisas muito mais importantes que a atividade física em relação à questão espiritual, mas ele não quis dizer que não é para fazer atividade física, porque teve muita gente que se agarrou nessa fala, né? E não treina não, sabe, padre? Porque... Ah, é. Não, é que eu confesso que eu desconheço essa passagem, nunca prestei Uhum. atenção nisso. O que a gente precisa lembrar é que Paulo era filósofo, Isso. era um homem das ideias, era um homem da academia, né, não da nossa, era Uhum. de outra academia, era das academias de ensino. Pode ser que ele estivesse fazendo uma referência aí a É aquilo isso mesmo. que pode ser, que são os exageros, né? Há pessoas Sim, que ficam o tempo todo sim. O narcisismo, né? cultivando o corpo, causando verdadeiros problemas para a saúde,
por um prazer temporário de estar bem, de estar forte, de estar isso, estar aquilo, independente daquilo que está causando dentro. Então, eu acho que na atividade física nós seremos sempre, quem tem o hábito da atividade física terá sempre o cuidado, porque o limiar é estreito. Sim. Entre a saúde e a vaidade. Eu acho que saúde, querer estar bem, querer estar bonito, não é vaidade, é saúde. Agora, quando você prejudica o seu corpo para ter um resultado estético, isso é vaidade, porque ela é perniciosa, ela causa morte na gente. Agora, eu ir lá todos os dias, então, se eu tenho uma deficiência em tal músculo, eu vou trabalhar melhor aquela musculatura. Meu Deus, isso é absolutamente saudável. E é claro, a gente não esquecer que o tempo da academia, ele é para nos preparar para o trabalho depois, para viver depois, né? E o tempo dedicado também a essa busca espiritual, que é a busca pelo conhecimento. Tudo que é espiritual é conhecimento. O conhecimento nos conduz à vida espiritual. O senhor sabe que, também conversando com esses gestores de academia, há pouco tempo, agora também em uma live, foi o que ele estava falando. As pessoas agora vão praticar muito mais atividade pela saúde do que pela estética. A gente estava discutindo sobre isso, que é esse novo público, né? Que é o público que vai buscar saúde, porque a gente teve uma época, uma questão muito que é estética, e agora esse novo público da saúde vai crescer demais, vai crescer muito. E por isso que eu falei com o senhor que os profissionais têm que se preparar para um novo serviço, porque não existe previsão, né? Existem expectativas e possibilidades, mas existe as pessoas agora, o público da saúde cresceu demais, cresceu demais. Vai buscar saúde. E é bom que a gente pense que o conceito de saúde ele é integral. Sim, Toda vez que eu falo da saúde do meu corpo, eu estou necessariamente convocando os significados da saúde espiritual. O contexto, saúde né? espiritual nós compreendemos como saúde das emoções, a saúde da inteligência, né? Eu acho que o uso da inteligência, ela deveria, o uso da inteligência, nós precisamos fazer a mesma coisa que os atenienses, né? A gente sabe que na antiguidade existiam os espartanos e os atenienses. Os espartanos o tempo todo no cultivo do corpo, das atividades físicas, preparando-se para o exército. E depois, do outro lado, você tinha Atenas, que era a cidade da reflexão, a cidade que preparava os filósofos. Nós precisamos um pouquinho de cada um. Um pouquinho da força do soldado de Esparta e um pouquinho da sabedoria do filósofo de Atenas. Eu acho que nós estamos no momento de buscar a síntese. A saúde não pode mais ser compreendida dissociada, dissociando os elementos da nossa composição humana. Eu sou corpo e eu sou mente. Quando eu falo mente, eu estou invocando todos os significados da espiritualidade, o conceito de alma, tudo aquilo que me mantém vivo, tudo aquilo que me mantém aceso, porque não basta o corpo estar bonito, o corpo estar impecável, se a cabeça não estiver boa, se as emoções não estiver boas. Há pouco tempo nós tivemos o suicídio de algumas pessoas que trabalhavam com saúde, que trabalhavam com o corpo, que tinham corpos impecáveis. De repente decidem que precisam morrer, que não suportam mais a vida. Então ali está a prova de que algum desequilíbrio aconteceu. Sim. E nós não podemos ser reféns dessas visões extremistas. Nós não podemos agora estar preocupados somente com a saúde do corpo. Não, a saúde do corpo, ela se desdobra em saúde emocional, em saúde espiritual. Também não posso ficar lá cultivando a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual, lendo o dia inteiro, sentado o dia inteiro, esquecendo que meu corpo é uma ferramenta que precisa funcionar bem. Porque senão eu morro e esse conhecimento fica por aí, completamente perdido, sem nenhuma utilidade, porque eu não estarei aqui para representá-lo. É o meu corpo que representa o conhecimento da minha mente. É no corpo que o conhecimento se manifesta. Eu estou aqui falando, expressando um conhecimento que eu tive num dia em que estive lendo. Agora, a importância de conciliar essa saúde para que ela seja integral,
eu creio que seja o grande desafio nosso hoje, Kenji. Em Sim, que as pessoas estão muito, muito nos extremos, né? Muito sim. extremadas. Por isso que eu Aquelas acho. pessoas vazias, fúteis, que Sim, passam o dia inteiro na academia e que sim, depois o resto do dia passam o dia postando as fotos dos melhores ângulos, do que sim, fez, do que sim. fizer, deixar de fazer. Dá até preguiça, né? Essa linha tênue, ela é bem complexa, padre. Então a gente tem, igual o senhor falou, tem que saber exatamente esse meio termo, né? E saber andar nessa linha, né? Que o que é interessante, o que não é interessante. Eu acho que, igual o senhor falou, o primordial é manter esse equilíbrio como um todo. E principalmente não se perder e não deixar de ter essa crença espiritual, né, em alguma coisa. Eu acho que é importante a gente acreditar em alguma coisa, né, e ter essa crença. É muito importante você trabalhar em algum momento do dia, ou quando acorda, ou quando vai dormir, ou se toda hora que achar, realmente fazer essa reflexão, uma introspecção e ter esse encontro com o divino, com Deus, com Jesus, né, com a energia, o que seja. Esse momento tem que existir em algum momento, que seja no banho, em qualquer momento. Eu acho que a gente tem que ter esse grande momento com a luz. Padre, a gente está... o Instagram vai baixar a gente. Pois é. Eu queria... Obrigado. Eu queria agradecer o senhor por aceitar o convite, apesar de estar dentro da casa do senhor, mas agradecer Prazer. o convite. Agradecer que o senhor tenha aceitado o meu convite, essa que é a verdade. Eu que agradeço. Obrigado. Será sempre um prazer. Muito obrigado por partilhar com a gente o conhecimento. Volto a dizer, o seu testemunho de fazer essas lives de manhã, de noite, proporcionando ao povo uma oportunidade de fazer atividade física e com um carinho tão grande, Kenji. Tudo que você faz com muito amor. Muito Isso obrigado. É contagiante, querido. Contagiante. Obrigado. Volto a dizer, os meus seguidores aqui, sigam o Kenji, participe dessas aulas que ele está dando, acompanhe as reflexões que ele posta também ao longo do dia. Ele não é um cara que fala somente do corpo. Para mim, esse encontro está sendo muito bom, porque você é um profissional que concilia, a meu ver, as duas dimensões de forma muito coerente. Você é um menino espiritualizado e você é um menino fisicamente obediente às regras do seu corpo, disciplinado, conhecedor da mecânica do corpo, que é importantíssimo, porque não basta você ser amante das questões espirituais se você não tiver um conhecimento específico do funcionamento das nossas articulações, da nossa musculatura, qual é o exercício que nós podemos fazer, em que posição devemos estar para que o exercício seja bem executado. E você tem feito isso, querido. Muito obrigado. Eu que agradeço, padre. Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Vamos falando. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, padre. Vamos liberar o povo aqui para agradecer, para falar o que quiser falar. A gente fechou porque, às vezes, os comentários prejudicam. Muita gente prefere a live sem comentários. Sim. Mas muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Claro que a live vai ficar salva no meu feed. Vocês vão ter a oportunidade. Vou dar um jeito de mandar também para o Kenji, para ele fixar no Instagram dele, para que essa nossa conversa possa continuar ajudando, possa continuar esclarecendo. Aí, ó, muito obrigado. O povo está dizendo que vai estar na sua aula amanhã. Pose para foto. Pose para foto. Obrigado. Muito obrigado, Kenji. Com Deus. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau, um grande pai. abraço. Muito obrigado. Com Deus. Tchau, tchau. Deus também. Boa noite. Tchau, tchau.